Pessoal, então, estou aqui para compartilhar com vocês um pouco sobre do que foi ministrado no domingo. Falei sobre sabedoria, né? A Bíblia ensina a gente, Tiago, capítulo 3, dois tipos de sabedoria. Sabedoria nada mais é do que a reação que a gente tem, como reagir, o que fazer diante das situações, né? E ela funciona de maneira praticamente inconsciente, né? Você reage de determinadas formas e às vezes você se pega reagindo de maneira que você nem gostaria, né? Então, vamos entender um pouco sobre isso. Vem comigo. Sabedoria, né? Tiago fala de dois tipos de sabedoria, só tem dois. Não tem 3, não tem 4, não tem 10, né? Só tem dois. Um deles é terrena, outro é do alto. A terrena, em Tiago capítulo 3, versículo 15, diz que a sabedoria terrena, né? Ela é terrena, animal e diabólica. A gente vai explorar um pouquinho sobre isso, eu vou te explicar um pouco para você entender. E a sabedoria do alto, está em Tiago capítulo 3, versículo 17, que diz que é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia, e são coisas completamente diferentes. E aí, como é que a gente consegue entender isso? A gente consegue entender isso porque elas focam em direções diferentes, elas focam em origens diferentes, né? Uma vem do alto e a outra vem de baixo. Quando você pensa em reação, você pensa, poxa, o que você deve fazer diante de tal circunstância? E essa reação que você vai ter vai trazer consequências. Então você imagina, né? A do alto, ela nada mais é do que o que Jesus faria no meu lugar nessa situação? Eu estou nessa encruzilhada. Qual é a decisão que Jesus tomaria no meu lugar? Então, essa é a reação do alto. E a reação que a Bíblia chama de terrena, animal e diabólica? Nada mais é do que o que o diabo faria no meu lugar. E a gente pensa que Satanás só faria coisas grandes, mas na realidade ele também faz coisas que o objetivo dele é desobedecer a Deus, né? E as consequências do que Satanás faria ela é morte e destruição, né? E as consequências do que Jesus faria é vida e vida em abundância. Então, são coisas completamente diferentes, têm origens diferentes, têm linhas de raciocínio completamente diferentes e estão disponíveis, com consequências diferentes. Qual que a gente vai escolher? Queria falar um pouquinho mais sobre isso, né? Por exemplo, Judas e Pedro. Judas falhou, experimentou angústia, medo, tristeza. Pedro falhou, experimentou angústia, medo e tristeza. Mas a sabedoria que foi usada por Judas levou ele ao suicídio. A sabedoria que foi usada por Pedro levou ele a uma vida, um arrependimento e uma vida em abundância. A intimidade com Deus é que faz toda a diferença. Então, Judas estava olhando para ele mesmo, mas Pedro não, Pedro estava olhando para Deus. Então, quando você está olhando para você mesmo, diante de algumas situações, você não consegue controlar, que geram medo, tristeza e angústia, e você pode entrar em desespero. Mas as falhas que temos, quando a gente olha para Deus, né, a gente vai encontrar solução. Isso vai gerar uma tristeza, sim, mas é uma tristeza para arrependimento, e arrependimento é o caminho para o perdão. Então, a gente vê que existem duas sabedorias completamente diferentes, né? E uma está ancorada no medo, que é a sabedoria humana, e a outra está ancorada no amor, que é a sabedoria do alto. E como é que a gente consegue a solução para isso? A solução está na intimidade. E ela está em Mateus capítulo 6, quando Deus nos ensina a orar. Ele não fala para a gente repetir, ele não fala para a gente ficar, né, apenas repetindo aquela oração do Pai Nosso, né? Mas ela é, na realidade, um modelo de uma oração ou de relacionamento que Deus deseja conosco. Então ele começa com Pai, ou seja, intimidade, ele quer intimidade, é para o reino descer, é para a vontade de Deus ser feita na terra como no céu. Só que ele fala o seguinte, ele fala que a gente deve dizer a Deus, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E depois ele termina dizendo, olha, se vocês não perdoarem, ele reforça isso, se vocês não perdoarem, vocês também não serão perdoados. Então, o perdão é o que te proporciona, por exemplo, se perdoar, é o que te proporciona, por exemplo, perdoar as pessoas que te ofenderam, é o que te proporciona, por exemplo, olhar para Deus e falar, puxa, Senhor, eu não tenho como resolver isso aqui, Senhor, eu não estou conseguindo sair desse sentimento, Senhor, eu não estou conseguindo sair dessa angústia, Senhor, eu falhei, Senhor, me ajuda, né, a buscar uma sabedoria para eu reagir de maneira do alto, tratável, pacífica, etc. Fazer o que Jesus faria, né? Imagina, Jesus estava na cruz
e ele virou e falou assim, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E no final, realmente, essa é a atitude, né? E isso é o que Jesus faria diante dessa situação, que traz reconciliação, arrependimento, traz mudança de vida. A outra solução é não perdoar e ficar preso no passado, vivendo, remoendo, remorso e tentando controlar uma situação que já nem existe mais, que foi vivida no seu passado. Então, essa mensagem foi para que a gente possa realmente refletir sobre a importância da sabedoria do alto, a importância da sabedoria, saber diferenciar a sabedoria do alto e a sabedoria terrena, e como isso vai fazer com que a gente tenha consequências e resultados na nossa vida completamente diferentes, né? Haja visto as consequências da vida de Judas e haja visto as consequências e o resultado da vida de Pedro. Você que quer saber mais sobre isso, o link está aqui embaixo. Dá uma olhada aí na ministração aí, talvez ela possa te ajudar. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te abençoe profundamente, tá? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te encha da sua unção, da graça, do amor dele. Aquele abraço.